Fala pessoal, o pastor Christopher na área para a nossa leitura de 159. Aí ó, Biblinha na mão, você tá com a tua Bíblia na mão? Hein? Cara, que história fantástica, né? Atos, revelando aquilo que Deus está fazendo através dos apóstolos, constituindo a igreja, formando a igreja, e logo, logo estaremos chegando em um momento em que Paulo terá uma experiência com o Senhor. Mas antes disso, nós temos Estevão, que vai ser o primeiro mártir do Evangelho de Cristo. Coisas que marcam, mexem. Imagine você ser mártir, morrer por Jesus e simplesmente olhar o Senhor vindo recolhê-lo para o seu seio, para o seu meio, para estar com Ele. Que momento glorioso! E essa deve ser a esperança que nós temos, essa deve ser o desejo. Como Paulo diz, nossa, eu quero estar com o Senhor, mas eu tenho que estar aqui porque eu ainda tenho coisas a serem feitas. E eu creio que quando nós não temos mais propósito aqui, o Senhor nos leva. Isso é a vida do cristão. Mas para a gente compreender isso, precisamos ler a palavra, ver o que a Bíblia nos mostra. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia, pegue sua espada e venha junto comigo para a leitura de hoje. Muito bem. 159. Vamos para a nossa leitura de 159. Se você não tem uma Bíblia dessa, fala, compra lá. O link está aqui na descrição, aqui embaixo. Mas eu não tenho essa Bíblia, pastor. Então você usa a Bíblia normal, mesma coisa. Só que aqui embaixo eu já coloco as referências para vocês, ok? Então vamos lá. Dia 159. Vamos lá, 1 Reis 33, 4, 34. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos lá. Pegou sua Bíblia? Vamos lá. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, fostes muito bondoso com teu servo, Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração. Diante da tua face, mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe desses um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizesses reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolhestes, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não me pediu longevidade nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho.
voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então 2 prostitutas foram falar com o rei, apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: meu senhor. Deixa eu ver, a minha expressão pode ser que esteja errada. Meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho e que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, e o seu é que está morto. Porém a mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra respondeu: não, é o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: trago-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em 2 partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu, nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E esse é um momento clássico, né? Quando se fala de Salomão e essa sabedoria, é a primeira vez que ele agiu dessa forma. É um tanto quanto, como é que é? Imagine, traga uma espada, corta no meio, só para ver a reação. Se não houvesse reação, o que poderia acontecer? Não sei, só sei que isso é o que aconteceu e todos se admiraram de Salomão. E isso é contado muito nas histórias. O rei Salomão reinou sobre todo Israel e esses eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abdá, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de oferecer durante um mês do ano. São esses os seus nomes: Ben-Hur, da montanha de Efraim, Ben-Hur. Tem o filme Ben-Hur. Aí, esse é um dos governantes. Ben-Dequer, em Macás, Salabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã. Ben-Resede, em Arubote, Sucó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, que era casado de Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor. Baná, filho de Ailude, em Tanak, Megido, e toda Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Jocmeão,
Ben-Geber, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argobe. Em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Idu, em Manaim. Aemás, que era casado com Basemate, filho de outra filha de Salomão, em Naftali. Baná, filho de Husai, em Hasser e Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região. O povo de Judá e Israel eram tão numerosos como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributos e serviam Salomão durante todos os dias de sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos de melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas. Porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reinos de lá e de cá de Eufrates, desde Tifsá até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhe havia sido prescrito. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Ezraíta, e de que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que estava no limbo até isopo que brota no muro. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Ele falou sobre todas as plantas, desde o cedro, falou de todos os animais e aves. E há indícios de que ele que catalogou muitas coisas, veio a partir dele. E Salomão, assim, foi usado demais pelo Senhor para estabelecer esse reinado. E ele era sábio mesmo. Pena que o final não foi tão legal assim. Mas vamos lá, vamos ler, ver o que Deus tem preparado para nós aí nos próximos dias. Atos 6, de 1 a 15. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque a viúva deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, homens cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão,
homem cheio de fé, de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. E a gente vê um pouquinho aqui o ministério pastoral. Os pastores, na verdade, eles têm uma dessas premissas, que que nós nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Isso daí é uma das premissas de um chamado pastoral, é que a pessoa seja entregue à oração e também para ministrar a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra. E esse é um dos motivos pelo qual nós pastores somos chamados. Por isso essa dedicação que nós temos que ter com ela, para que a gente conheça a palavra e possa, de forma sábia, de forma consistente, possamos transmitir as verdades do reino de Deus para as pessoas. E precisamos de pessoas do nosso meio que tenham boa reputação, cheios do Espírito, sabedoria, para encarregar de servir a igreja, de estar aí, ajudando, auxiliando em todas as coisas. Seguindo, versículo 7, a palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E outra, aqueles que serviam as pessoas, não necessariamente eram pastores, também fazem grandes coisas. Grandes sinais fazem através do povo. Não é uma premissa só do pastor. Pessoas que são engajadas no ministério também. Não quer dizer que elas vão servir, que elas não oram, mas sim através delas Deus age de forma grandiosa e muitos sinais podem acontecer através dessas pessoas. Continuando, alguns dos que eram na sinagoga, chamados de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos esse homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio fitaram os olhos de Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Olha só isso. Mesmo em meio ao caos, à perseguição, as pessoas olham para aqueles que são cheios do Espírito, que têm um mover do Espírito e olham assim: cara, é diferente. É diferente. E aí nós vamos ver agora Estevão. Agora não. Amanhã nós veremos Estevão trazendo um pronunciamento fantástico para estes homens, o que levará eles a uma ira, a uma fúria. E assim ele será entregue e encontrará o Senhor. Salmo 126, spoiler, né? Salmo 126, 1 a 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficam como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Provérbios 16, 26, 27. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. E assim terminamos a nossa leitura de 159. Amanhã estamos no dia de 160.
Que bom que você está aí. Convidou alguém para estar junto conosco? Eu sei que até o final muitos não ficam, mas eu vou começar a fazer os convites no começo. Chamou? Convidou as pessoas? Por isso que eu digo, Pastor Cristian na área, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like, comente, compartilhe, para que isso aqui seja relevante no dia a dia de cada cristão neste mundo, pelo menos no Brasil, né? Ou de todas as áreas de língua portuguesa. Beleza? Dito isso, fique na paz de Cristo, Deus abençoe e eu espero vocês para a leitura de amanhã.